Tem duas pessoas que entraram. Pessoal, então, tá, bom dia para todos, né? E hoje é o capítulo 42 do Tao Te Ching, que a gente vai comentar, né? É um capítulo que é bastante básico aqui do Tao Te Ching, né? Então vamos aguardar um pouquinho mais para ver se as pessoas começam a entrar, né? Hoje, domingo, as pessoas acordam tarde, chegam meio tarde aqui. Mas então tá. Nós vamos começar então, tá? Então a gente vai ver a tradução do capítulo 42. Só lembrando que a gente está no livro das virtudes. Só lembrando que essa obra, o Tao Te Ching, Tao significa caminho, Te significa virtude, Ching significa um clássico, né? Um clássico do caminho e da virtude. São 81 capítulos, tá? E sendo que do capítulo 1 ao 37 é o livro do Tao, é o livro do caminho. Então, a nossa impressão é que esse livro do caminho, ele estabelece os fundamentos para o caminho que a gente vai seguir, e o restante até o 81, do 38 ao 81, capítulo 38 ao 81, é o livro das virtudes. Essa separação dá a entender que esse livro das virtudes seria a virtude seria a aplicação daqueles fundamentos sobre o caminho, né, que foram colocados do 1 ao 37. É isso, Rê? Você não quer comentar um pouco mais sobre essa divisão? Nossa, eu acho que não tenho mais nada para complementar, não, Lúcia. Acho que é isso aí. Não, né? É. Mas então é essa sensação que a gente tem, né? Só talvez assim que, embora a gente separe, né, por capítulo e também do livro do Caminho da Virtude, também lembrando assim como um texto único também, né? O, o livro, né? Como texto único, né? É. Aham. Que não tem separação, né? Ele vem vindo, vai até o 37 e vai continuando, né? Então, eu acho melhor pensar assim, porque essa separação não, às vezes não condiz com o Tao Te Ching, com A gente vai almoçar aqui ou na o cidade? fundamento do Eu Tao não Te quero Ching, fazer que almoço, não. estabelece que as coisas têm que estar Nós temos unificadas, que ir pra né? algum lugar pra almoçar. Porque senão eu vou ter que buscar a Tá, Lorena. Ou ela viria com a gente de carro. Dá, luz pra mim. Ô, Lúcia, pode apertar no seu microfone? Eu acho que na hora que eu fui mutar, mutei você sem querer. Aperta seu microfoninho, por favor. pronto. Tá escutando? Tô. Tá. Eu estou gravando também, né? Tô. Sim, Então, então eu vou ler, tá? tá. Vou ler o capítulo 42. Não sei se o Mauro estava de férias, não sei se ele está aí, ou a Júlia está aí, para poder ler para a gente. Acho que não, né? Então eu vou ler, tá?
Tao Te Ching, capítulo 42. O Dao gera o um, o um gera o 2, o 2 gera o 3, o 3 gera a miríade de seres. O Yin sustenta e o Yang abraça, e os seres alcançam a harmonia. As pessoas não gostam de ser órfãos, abandonados e indignos, mas os sábios se reconhecem como tal. Quem se diminui, engrandece. Quem se engrandece, diminui. O que os antigos ensinaram, eu também ensino. Os violentos não encontrarão um fim natural. Este é o aspecto principal de meus ensinamentos. Não é 23. Não, 26 quilômetros se for aqui para o Beira do Rio. Eu acho que você tem que mutar as pessoas, Rê, talvez. Posso ler de novo, então, Rê? Então, tá o dedinho 42. O Dao gera o um gera o 2 gera o 3 gera a miríade de seres, o Yin sustenta e o Yang abraça, e os seres alcançam a harmonia. As pessoas não gostam de ser órfãos, abandonados e indignos, mas os sábios se reconhecem como tal. Quem se diminui, engrandece. Quem se engrandece, diminui. O que os antigos ensinaram, eu também ensino. Os violentos não encontrarão um fim natural. Este é o aspecto principal de meus ensinamentos. Então, esse é o capítulo, né? Então, eu vou fazer uma pequena interpretação, tá? Só para estimular vocês a também refletirem. Aí a Regina também vai falar e depois vocês também podem comentar, né? Então, esse capítulo é um pouco intrigante, né? Mas ele fala do, vamos dizer, da gênese, da origem do universo, da origem de tudo, e nessa origem tem a polarização, e dessa polarização tem a manifestação de todos os seres. Então, isso é por isso que ele fala do um, do 2, do 3, que o 3 gera a miríade de seres, né? O que eu penso aqui é que o um, que o Tao gera um, esse um ele é indiferenciado, não tem diferenciação, é uma coisa absoluta, né? É como se não tem céu e terra, escuridão e luz, não tem diferenciação. Mas depois as coisas se diferenciam, existe uma polarização, né, entre céu e terra, luz e escuridão, né? Dessa polarização, entre, entre essa polarização, aí vai ter espaço para a relação desses polos para gerar o 3. O 3 é toda a manifestação que a gente consegue ver de seres, ser humano, todos os seres, né, que são gerados dessa polarização. Então, essa polarização, que é dita como yin e yang, eles, eles se relacionam
eles se complementam e aí os seres alcançam a harmonia dessa, dessa união do yin e yang, né? Então, acho que esse é o principal. Depois ele, eu acho, que quando ele fala que as pessoas não gostam de ser órfãos, abandonados e indignos, ele está, para mim, ele está querendo dizer que não existe uma coisa de valoração quando quando você quer unir o yin e yang, né? Tanto que aquele que diminui, aquele que é humilde, ele engrandece. Quer dizer, o, o engrandecimento e a humildade estão juntos, andam juntos. A grandeza e o, quer dizer, a grandeza e a humildade estão juntos. Quer dizer, um está sempre junto com o seu oposto, né? E quando eles andam juntos, o yin e o yang andam juntos, embora eles sejam opostos, mas eles se relacionam, esse último parágrafo, para mim, é o que fala que é o ensinamento principal. Tanto que ele fala que esse é o aspecto principal dos meus ensinamentos, que diz que os violentos não encontrarão um fim natural. Aí essa violência não é só uma violência que a gente consegue ver, uma violência explícita. Pode ser uma violência muito sutil também. Por exemplo, quando você interrompe, vou dar um exemplo, né? Quando você interrompe o fluxo do sopro no seu corpo, um pequeno fluxo de sopro no seu corpo, isso é uma violência que, que, que não vai encontrar uma finalidade natural. Você tem que restabelecer isso, né? Então, essa violência, a gente está acostumado a ver violências explícitas, mas tem as violências muito sutis, às vezes uma palavrinha, né? Às vezes um olhar, ele pode ser violento, porque ele vai estar interrompendo o que é natural. E o que que é natural? O natural é que o yin e yang se movimentam, vão se equilibrando e promove a vida. Então, a vida é o curso natural do caminho. E se você interrompe esse fluxo, isso é uma violência, né? Por menor que seja. Aí eu lembro de um episódio que eu vi a minha prima Nancy, ela já faleceu, né? Mas ela é pintora, formada em Belas Artes na China e praticante das artes corporais chinesas também. E ela é professora, dezenas de anos ensinando as pessoas a pintar, né? A pintar com pincel. Então, um dia eu vi ela orientando uma aluna. A aluna foi fazer um traço com o pincel. Quando ela começou o traço e foi fazer o traço, a aluna, né? Foi fazer o traço, a aluna parou. Aí a minha prima Nancy falou: Mas por que que você parou o traço?
Ela falou, ah, porque eu comecei errado, tá errado. A Nancy falou, não, você não pode parar, mesmo que você ache que não está certo, vai até o fim, né? Você não pode parar o fluxo do seu sopro, né? Então, vai até o fim. Aí eu fiquei pensando, isso é um grande ensinamento, né? Quando você interrompe alguma coisa por um julgamento, fala, não está certo isso, então não vou fazer. Aí não vai ter um fim legal. Isso acontece algumas vezes comigo, que eu, vamos supor, você vai começar uma prática. Aí você, no meio da prática, você resolve interromper porque você acha que está perdendo tempo. Ou não porque acontece alguma coisa, você tem que terminar. Quando você está fazendo a prática, acontece alguma coisa que você tem que parar, você se recolhe e faz uma finalização. Não para assim de repente, sabe? Ou porque foi interrompida, ou porque achou que não estava legal, né? Porque isso, o seu sopro, a sua energia, é uma violência para com a sua energia. E você não vai sentir muito bem, né? Quer dizer que o final não vai ser muito. Porque isso é uma violência, né? A gente não costuma admitir que isso seria uma violência, mas é uma violência sutil. Assim como uma palavra pode ser uma violência, assim como um olhar, um gesto. E eu queria, assim, só para terminar, queria mostrar alguns diagramas, né, de um livro que a Regina vai mostrar para vocês, mas esse diagrama é em relação àquele começo do capítulo que fala que o Dao gera o 1 gera o 2, o 2 gera o 3. Então, o René Guénon, que é um místico francês, ele colocou esse esquema que eu achei legal. Por exemplo, do seu lado direito tem um triângulo, né? Tem o 1, 2 e 3. Então, está escrito que do princípio primeiro, que é aquele um lá no topo, derivam dois termos distintos e complementares, que é o dois, tá? Daí, do seu lado esquerdo, tem que da relação dos dois termos distintos surge o resultante, que é o reflexo do princípio primeiro. Então, o 2 e o 3, né, eles se complementam e surge o terceiro, tá? Surge espera um pouco, surge o 4, que é um reflexo do princípio primeiro. Você vê o outro esquema, re- então fala que o mundo manifestado como, como reflexo do absoluto, que esse mundo manifestado é um reflexo da origem, do absoluto, porque o absoluto, que é a intenção, é aquele um lá em cima. Aí ele se polariza, 2 e o 3, tá? E do 2 e o 3 nasce o 4, que é o reflexo do absoluto, daquele umzinho lá em cima. E que esse manifestado, ele só pode se manifestar no intervalo entre a polarização 2 e 3. Quer dizer, que o René Guénon fala que se não houver polarização entre o 2 e o 3,
não tem mundo manifestado, porque aquela origem, aquele absoluto, ela só consegue se manifestar quando ela se polariza. Aí a Regina vai mostrar aqui o livro. Quem quiser aprofundar mais nesses pensamentos, né? Você pode. É esse livro aqui, ó. Isso, é bom você mostrar no na sua câmera mesmo. A na minha? Tá. É, pode colocar assim, ó, do jeito que você estava fazendo, levantando, que vai dar pra ver. Assim. Chama A Grande Tríade, o René Guénon. Ele nasceu em 1800 e pouco. Ele escreveu vários livros, né? E ele fala do mediador, né? Que seria esse que eu até utilizo nas preparações, quando eu falo céu, mediador e terra, que o ser humano é o mediador entre céu e terra, mas inspirado nele mesmo, tá? Então tá bom. Deu para ver então, Rê? Deu, Lúcia. Deu? É da Deu. editora Pensamento, tá? Tá. René Guénon. Então o, o que eu tinha que é, comentar era isso. É de você seguir o fluxo da vida, né, sem cometer a constância é quando você segue e sem cometer essas violências, né? Violência que para o Tao Te Ching seria a interrupção do fluxo da vida, né? Rê, vou passar a bola para você, tá? Tá bom. Peraí. Tô me ajeitando aqui, só um momentinho. Você vai admitindo as pessoas ou quer que eu admita? Eu acho que eu consigo. É só para explicar para as pessoas como a Sandrinha e nem a Nívia estão aqui. Às vezes eu dou uma dispersada que eu vou adicionar alguém, vou desligar o microfone. Assim. Estamos na multidiversidade, né, Lúcia? 10.000. É. Olha, vamos ver. Esse capítulo 42 a gente citou algumas vezes, né, durante esse caminho. O Dow 01, 102, 203, 3 gera as 10.000 coisas. É, que acho que está representado nessa imagem aqui, né, Lúcia? Uhum. E ele vai representar, então, essa própria cosmogênese nessa visão do Tao, né? E então tem o Tao, que também a gente poderia entender como esse grande vazio. E aí eu gosto muito de uma definição que a Gabriela traz, a Gabriela Ordonez, que ela fala desse grande vazio, mas assim, algo sem extremidade. Porque a gente pensa num vazio, alguma coisa que contém, né? Uma forma que contém um vazio, mas esse grande vazio sem extremidade. E então eu tenho o Dao, e aí quando surge então em unidade, um, né? Uhum. Só que quando surge um, como você colocou ali, né? Então, se surge um, quer dizer, quando surge algo, já surge também o dois, né? Quer dizer, Uhum. tem aquilo que existe, aquilo que não existe em um, então tem uma diferenciação. Então já surge o dois também, que é esse yin e yang, né? E a gente pode mesmo constatar em tudo que a gente está vendo agora, por exemplo, tudo tem em cima e embaixo, né? Tem frente, tem verso. Ou se a gente olha para o céu, tem o céu e a terra. Se a gente olha para o céu, tem o sol.
tem a nuvem, ou se está estrelado, tem a escuridão, tem as estrelas, tudo tem esse yin e yang. A gente mesmo, né? E cada um de nós, né? Tem o yin e yang. Então, aí desse dois, então surge o três, que é essa própria relação, né, entre o yin e yang e essas combinações que cada um vai fazendo, cada uma das 10.000 coisas vão fazendo, é uma combinação peculiar, né, desse yin e yang. Então, desse três, existem, aí surgem as 10.000, os 10.000 seres. E é, só uma coisa que eu queria. é, Porque a gente se refere a isso então como uma cosmogênese, e o nosso pensamento, que é um pensamento dual, né? É, ele é difícil também, assim, e linear também, né? A gente costuma colocar o tempo como uma coisa linear, mas é, ele não diz só de uma coisa que aconteceu antes e, sabe, numa sequência assim, mas de que aqui nesse plano de manifestação onde a gente está, né, das 10.000 seres, em sendo os 10.000, uma das 10.000 seres, um dos 10.000 seres, aqui também tem o Yin Yang, aqui também tem a unidade, aqui também tem o Tao. Tudo não é uma coisa do passado, né? Até porque nesse é que não é um lugar, mas é um estado, né? O Dao sendo um estado, esse grande vazio sendo estado. Como é esse estado que não tem essa diferenciação, nem o tempo e o espaço eles fazem sentido, porque isso também é da dualidade, né? Do mundo de manifestação. Então não faz muito sentido a gente falar em que é antes ou que é essa constante, né? Como você estava colocando, né? E que isso, eu achei muito legal essa imagem que você traz desse René Guinot, né? Então, Enegenoe. e tá ali é o que se, né, o um e se manifesta aqui, né? Então, desse, desse espelho. É, então aí tem esse comecinho, né? O Dao gera o um gera o dois, o 2 gera o 3, o 3 gera os 10.000 seres. Deixa eu parar esse para a gente voltar aqui pro texto. É, então, o Yin sustenta e o Yang abraça, e os seres alcançam a harmonia. Então, o que eu vou entendendo aqui também, Lúcia, é que tem, então, essa relação, né, do Yin, o Yin sustenta o Yang abraça, a gente está nessa dualidade. Mas, a partir disso, então, os seres, eles alcançam a harmonia. Nessa constante mutação, né, desse yin yang, o próprio movimento mesmo que ele traz, né, e que a gente observa mesmo nas constantes transformações, dia e noite, o nosso próprio processo, as estações do ano. Então tem um princípio que é regulador, né, que traz um princípio regulador dessa ordem natural. Então, que é desse próprio caminho, né, do Tao, então, dessa unidade, da dualidade, dos 10.000 seres. Então, tem um princípio, né, regulador, um princípio de ordem natural, né, de geração de vida. É, Aí, só para também, eu tinha colocado também uma imagem, que é essa daqui, olha. Peraí, que eu acho que eu fiz errado, peraí. Tem que compartilhar. Da árvore, quis trazer uma imagem da árvore, assim, porque para a gente também abstrair um pouco disso, né, do Dao sendo uma origem, uma coisa do passado, mas se a gente pensar num lugar como uma origem, sabe? Uma raiz. Então a gente tem aqui a raiz e tem o tronco, e aí essa árvore se espalha ali nesses galhos, uns galinhos fininhos e as folhas. Então eu fiquei assim, como se a gente fosse, né, uma folhinha dessa árvore, sabe? Essa, que vai se diferenciando e a gente chega a ser uma folhinha dessa árvore. Só que eu sou a folha, o galho, o tronco, a seiva e a outra folha.
trazer essa imagem, né? Então, apesar de ser uma folhinha aqui nesse, sabe, ali na pontinha, mas eu sou uma, né, com esse todo, que eu faço parte dessa trama toda, e pensando, é que, acho que tem essa história, não tem como a gente definir o Tao, né? O Tao que pode ser dito não é o Tao verdadeiro. Mas só para trazer, assim, alguma ideia de que e que eu também vou tentando cultivar assim, meu coração de que o Dao não é uma coisa distante, porque nós somos, né? Nós comungamos dessa mesma origem, né? Então, se tudo veio do dois, do um e do Dao, então todos nós aqui, né? Tudo e tudo que existe, né? Então, ver nesse conjunto de que esse Dao ele é, né? Ele não é uma coisa do passado, mas que ele está aqui também, a nossa origem em comum, tá? Deixa eu voltar pro texto aqui. Então, seguindo aqui no capítulo, as pessoas não gostam de ser órfãos, abandonados e indignos, mas os sábios se reconhecem como tal. Quem se diminui, engrandece. Quem se engrandece, diminui. Aí, aqui o do dedinho, ele é muito assim, né? Revolucionário, não sei, uma coisa. Ele vai, né, desconstruindo, assim, uns paradigmas. De que, assim, a gente tem às vezes essa tendência, né, de, assim, de acumular coisas, né? A gente já falou disso em outros capítulos também, né? E a reflexão que eu fico, assim, de que, assim, essa coisa de existir, né, de, assim, de ir acumulando as funções, acumulando, ou riqueza, acumulando, né? Acumulando as coisas, mas que, quanto mais das coisas que eu vou acumulando, corre esse risco mesmo, né, de eu não me ver, disso atrapalhar minha visão do todo que eu faço parte, né? Ao passo que se eu vou me diminuindo, quer dizer, eu desenvolvo sim alguns papéis, algumas funções, mas de não me identificar com isso e assim, e esse me simplificando até o ponto de abrir mão daquilo que a gente mais se garante, né? Porque assim, as pessoas não gostam de ser órfãos, abandonados, indignos, ninguém gosta, né? Mas os sábios se reconhecem como tal. E isso pegou forte, assim, para mim, porque eu tenho uns apegos, né? Esses apegos quando eu falo da família e tal, né? Mas assim, essa coisa da identidade, né? Enquanto eu me identifico como sendo, por exemplo, eu sou, sabe, esse núcleo, assim, familiar. E me fecho nisso, assim, lógico, é delicado falar isso, eu tenho até um pouco dessa dificuldade, né? Lógico que, assim, a afetividade é um dos atributos também, né, do que encaminha no Down, mas se eu me restringo a isso, é, é como, bom, vamos dizer, se eu, na verdade, sabe, relaxo isso, assim, abro mão disso, na verdade, eu ganho uma família maior. Então, não esse pequeno, né? Eu sou também, né? Imagino assim, mas filha de quem eu sou, né? Mas se eu me reconheço, não restringe a minha família a esse núcleo menor, na verdade eu abro, né, para uma família muito maior, né? Dessa relação muito maior com os outros seres, com a natureza. Ou se eu me restringo a essa identidade que eu tenho de ser brasileira, ou sei lá, habito aqui nesse bairro, nessa cidade, assim, se eu abstraio disso, e na verdade o que eu ganho, assim, é toda a terra, sabe? Então, parece que abrir mão dessa identidade, a gente vai se perder, né? Porque a gente se autoafirmou nisso, mas o que na verdade acontece é que a gente ganha o todo. Eu não sei se eu tô conseguindo explicar, Não, tá certo. mas é assim, ó, talvez eu fiquei pensando num exercício. Uma vez, também a gente comentou em uma prática que eu gosto muito, que é muito simples, que vem inspirado ali do Krenak, de uma coisa que eu li do Ailton Krenak, que ele propõe um exercício, e aí uma hora também para vocês, assim, que é esse da gente deitar na terra, só isso, de deitar na terra, assim,
E essa entrega não é só porque vou sentir ali a terra, né? Tem isso também. Mas eu pensei num exercício, senti um outro exercício que é se entregar, na verdade, se integrar mesmo, se entregar para a terra, né? Sabe? Parece um abandono, né? De soltar, assim, se abandonar, assim. Mas o que acontece é que a terra vem, sabe? E abarca, assim. Na verdade, a gente ganha o todo quando desconstrói, assim, solta umas coisas. A gente se apega a algumas coisas para se autoafirmar, mas na verdade o que acontece quando a gente solta é que a gente ganha. Nossa, não sei se isso faz sentido você também conseguir explicar, Lúcia. Né? Não, tá. Eu entendi. É que na verdade você que me ajudou a entender isso também, né? Porque eu tava, como assim, ser órfã, abandonada, indigna? Mas depois eu vou citar um outro capítulo aqui que também vai ajudar, um capítulo que a gente já viu. Depois aqui, né? O que os antigos ensinaram, eu também ensino. Ah, só uma coisa, eu acho que eu também fiquei muito. Expliquei essa outra parte de uma maneira meio complicada, porque realmente é um desafio para mim. Acho que por isso que fica meio confuso, porque é esse desafio para mim também. Mas então, seguindo. O que os antigos ensinaram, eu também ensino. Os violentos não encontrarão um fim natural. Este é o aspecto principal de meus ensinamentos. E aí, aqui que a gente ficou refletindo, né, Lúcia? Porque, né, disso que você falou, essa violência, quando a gente lê violência, a gente logo pensa numa pessoa pegando uma arma, né, atirando na outra pessoa, pode ser mesmo, né, um ato violento, mas que essa violência, ela tem várias nuances, né? E não é só porque a gente não pega uma arma e não atira uma pessoa que a gente não pratique violência, né? Porque o que a gente falou aqui do DAO gera um, um gera o 2, o 2 gera o 3, o 3 gera miríades de seres, eu penso que isso se refere tanto à cosmogonia, mas tem uma coisa muito essencial aqui, que é da geração, né? Tem um gerar, então o DAO ele gera esse um ele gera o 2 ele gera o 3 gera miríades de seres. Então, será a miríade de seres também gera? Porque se a gente é uma coisa só com o Tao, né? E quando a gente está nessa consonância, a gente pode gerar também, gerar a vida. E eu acho que isso realmente ele está no centro mesmo. A gente ficou pensando como esse é o aspecto principal de meus ensinamentos, né? E gerar a vida, né? Como a gente pode, quando está em consonância com o Tao, continuar gerando a vida também, né? Em vários aspectos, não só gerar a vida no sentido de dar luz a um outro ser, né? Um bebê, mas é como você fala, dar luz a outros seres também, né? Se de gerar. E, e tem um sentido aqui também, acho que nesse aspecto, porque essa violência, então, ela iria contra o gerar a vida, né? Será nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, no meu olhar, eu gero a vida? Ou eu tô sendo, ou não tô gerando a vida? Não gerar a vida é essa própria violência, né? E eu ia falar mesmo, eu ia, tava com Do uma coisa, outro capítulo, eu ia falar, mas eu ia falar alguma outra coisa. É, sim. É da ação na não ação, né? Porque eu acho que essa violência também tanto pode ser isso, realmente, de atitudes que não geram, né, a vida, mas também a violência, acho que ela se refere a alguma coisa que você está forçando, né, acontecer. E em várias outras mensagens dos outros capítulos, ele faz essa referência do agir sem agir, né? Então, a gente estava falando, né, que existe então aquele princípio regulador, né, da ordem natural. Então, e que ele também vai dando essas dicas de se diminuir, né, para se engrandecer, que é entrar nessa consonância com esse Tao, com esse princípio, né, da ordem natural. E estando nessa consonância, essas nossas atitudes, elas já vêm nesse lugar de uma naturalidade, né?
de gerar vida e de uma naturalidade. Então, quando ele fala que os violentos eles não encontrarão um fim natural, quer dizer que eu estou assim forçando, né? E não seguindo uma naturalidade. Então, esse forçar ele vai ter um desgaste mesmo. Acho que assim, então cada um, ou cada uma das coisas que existem tem essa a sua longevidade, né, que quer dizer, que significa viver tudo aquilo que foi designado, assim, que você recebeu do seu céu, né, de cumprir o seu destino. E essa violência seria então contra isso, de não gerar vida e de forçar de um jeito que se desgasta e que não tem esse fim natural, quer dizer que você naturalmente não cumpre, né, esse destino, né, assim, de viver todos aquele tempo que foi designado para você, né, no seu nascimento. E também como na nossa vida favorecer, né? De estar nessa naturalidade, gerar vida, favorecer, né? A vida ao nosso redor. Então, tanto a nossa quanto ao nosso redor. E aí, o capítulo que eu queria ler aqui para vocês, que acho que a gente poderia ler e, nossa, foi legal e interessante voltar para ele aqui, sabe, Luz, que é o 39. Vamos ler juntos, porque acho que ele vai trazer várias dessas mensagens que vai ajudar a gente a compreender. Um ajuda a compreender o outro. 39, da origem 39. Na sua origem, as coisas surgiram da unidade. O céu é uno e puro. A terra é una e estável. O espírito é uno e eterno. O vale é uno e exuberante. As 10.000 coisas são unas e vivificam. Reis e senhores são unos e governam com justiça. A pureza do céu previne a sua caída. A estabilidade da terra previne o seu desmoronar. A eternidade do espírito previne o seu cessar. A exuberância do vale previne a sua aridez. A vida das 10.000 coisas previne o seu aniquilamento. Então ele fala da vida aqui de novo, né? Porque os 10.000 coisas são unas e vivificam, esse é o nosso dom. A justiça dos reis e senhores previnem a sua queda. O nobre tem como raiz o humilde. O elevado tem como fundação o baixo. Reis e senhores se consideram solitários, órfãos, indignos. Tomam o humilde como raiz. A glória suprema está em não buscar glória. Não almeje brilhar como o jade, mas seja firme como a pedra comum. Nossa, legal. Legal, né, Lúcia, esse Hum. link com esse capítulo 39, dá pra gente acessar melhor. Fez um outro sentido para mim, depois de ver o 42. Legal, né? Pra mim também. Pronto. O quê? Já terminou? Nem. Então, você acha que a gente pode abrir para o pessoal? Vamos, Rê? vamos. Vamos, então. A Vera tá Olha, querendo ler o 39 novamente. Vamos ler. vamos ler. Você quer ler, Hum. Vera, com a sua voz? Posso ler, mas meu microfone não é muito bom. Vocês estão ouvindo? O microfone da Vera tá Tá baixinho. ruim mesmo. Rê. É, o meu Tá microfone melhor você ler, né? Tá meio baixo mesmo, Vera. Eu vou ler então. tá. Obrigada. Dá o dedinho 39. Na sua origem, as coisas surgiram da unidade. O céu é uno e puro. A terra é una e estável. O espírito é uno e eterno. O vale é uno e exuberante. As 10.000 coisas são unas e vivificam. Reis e senhores são unos e governam com justiça. A pureza do céu previne a sua caída. A estabilidade da terra previne o seu desmoronar.
A eternidade do espírito previne o seu cessar. A exuberância do vale previne sua aridez. A vida das 10.000 coisas previne o seu aniquilamento. A justiça dos reis e senhores previnem a sua queda. O nobre tem como raiz o humilde. O elevado tem como fundação o baixo. Reis e senhores se consideram solitários, órfãos, indignos. Tomam o humilde como raiz. A glória suprema está em não buscar glória. Não almeje brilhar como jade, mas seja firme como a pedra comum. Legal. Eu não tinha me dado conta que no 39 também sai essas palavras, né? Órfão, indigno e solitário, né? Abandonado. Uhum. Legal. Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos ver se a gente tem a contribuição de vocês, a reflexão de vocês. Pode levantar a mão. Não tem o YouTube, né, direto, então não dá para ver as perguntas, né? Mas quem quiser comentar, E ou toda, mesmo trazer toda alguma coisa contribuição da é sua super vida. bem-vinda, né, Lúcia? Quê? Porque toda contribuição é bem-vinda, assim, de como é que isso atravessa cada um, né? Às vezes a É, pessoa também conseguiu ver alguma outra coisa ou sentir alguma coisa, é rico, né, eu acho. é. Se puder compartilhar. Deixa eu ver que parece que alguém escreveu alguma coisa. Ó, a Simonete tá com a... Oi, Simonete, tudo bem? Ei, gente, bonito o texto, né? Bonito. É, E eu fiquei pensando isso, que o destino é órfão, né? Nós temos que nos tornar dignos do destino, né? Tem uma orfandade mesmo, por mais que a gente tenha o amor, o afeto, os laços tão primordiais de linhagem, de família e de grandes famílias, no fundo é o desapego, o caminho, né? É órfão mesmo, né? a gente é órfão mesmo. Que lindo isso. E aí, que mais que você falou? Que o destino é órfão e a gente... Você falou alguma coisa do Precisa indigno? construir o caminho de se tornar digno dele, Sim. né? Dessa grandeza. E outra conexão que eu fiz, depois eu vou trazer até por escrito, vou mandar para vocês, sobre o pensamento tupi-guarani, né, Hum. das metades, né, que as metades, que o grande caminho é as metades se conhecerem bem, o céu e a terra, Ai, né? que lindo isso. Legal. Eu quero ver. É bonito a cosmogonia, mas assim, no fundo é uno, né? A leitura sobre essa cosmogonia, e eu gostei de entender um pouco mais sobre esse vazio não circundado, né? Aham. Vazio sem extremidade, interessante para a gente refletir, né? Contemplar. O que você acha do abandonado? Você falou do indigno, do órfão. Pois é, eu acho que a gente é precisa de E agora, alguém que nos adote, que essa posição, né, esse vazio que faz a gente buscar nesse laço, nesse afeto, nesse cuidar do outro, né, o yin sustenta com esse cuidado e o yang ampara, né? Então, é essa condição mesmo, eu acho que esse precário, esse abandonado, esse órfão, é muito importante na nossa jornada, né? O importante de aceitar isso para facilitar depois o desapego e, ao mesmo tempo, construir a criação, né? Do próprio caminho. Então, lindo. acho interessante essas palavras. Assim.
Legal, Simonete. Obrigada, Simonete. Aí tem, Oh, tem gente pedindo mesmo, queria ver depois dessa outra visão, Tupi-Guarani. é, Quando você puder, talvez mandar para a Nívia, será? Ver se ela compartilha lá com a gente. tá Para certo, Sandra, né? Para É, para alguém. Bom, eu tô tá ali no bom. grupo também, se quiser me mandar ali, daí eu posso mandar. É uma fala dele. Foi na oralidade, eu anotei, assim, então vou mandar o resumo, porque é muito lindo a Legal. maneira de dizer das duas partes se conhecerem bem, andarem juntas. legal, muito bom. Obrigada, Simonete, pela contribuição. Tchau. Obrigada. Quem mais, pessoal? Alguém mais? Olha Ah, aí a Mirinha. deixa eu ver aqui. Ei, Mirinha. Ei, bom dia a todos. Ah, que É bom que você está aí. muito lindo, né? Muito rico tudo isso, assim, quanta coisa. Acho que a gente vai demorar um tempo para absorver, né? Tudo isso, mas é muito bacana essas reflexões também que a Simonete trouxe. Eu queria colocar o que me tocou também quando a Lúcia fala das pequenas violências, né? Essas violências pequenas que a gente sabe, do olhar, da palavra, mas aquela mais sutil, né? De interromper o próprio fluxo de energia, né, do seu corpo, da sua circulação, isso me tocou muito, porque a gente faz isso o tempo todo, né? Atendendo ao fora, às urgências, atendendo ao outro. Então, eu achei isso de uma tão importante e tão invisível, né? Trazer isso como isso é tão fundamental. E outra coisa também, quando a Regina trouxe essa história de, de é, extrapolar, né, essa individualidade na família, nessa identificação com as coisas muito próximas e ganhar uma coisa maior, eu trago essa reflexão um pouco para quando a gente se pensa em sociedade, né? É como que esses conceitos tornam a convivência difícil, né? Quanto mais individual, no sentido de a minha família, o meu lugar, o meu isso, o meu aquilo, é mais difícil a gente se ver como uma sociedade, né? A gente se vê um contra o outro, eu competindo com o outro ou me comparando, né? E a gente não se vê como essa unidade maior, né? E como isso é um conceito, né? Um propósito fundamental para a gente viver em harmonia, né, na sociedade e também com a própria natureza, né? Que a gente que trabalha com a terra vê assim, como é difícil construir um lugar onde não se usa venenos, por exemplo, né? Para produzir, você precisa matar um monte de vida que está no solo. E como é desafiador construir esses novos lugares. Então, isso achei interessante também, assim, isso me tocou, sabe? E agradeço assim, muito estar aqui ouvindo e todas essas reflexões aí. Inclusive, você tem um trabalho aí, né, Mirinha? O seu instituto. Você não quer falar desse trabalho que você junta as pessoas para do seu Então, instituto? Lúcia, a gente iniciou esse. Olha, tá muito barulho aqui, tá interferindo o barulho. Então, a gente iniciou esse movimento do Instituto Fazenda da Cachoeira para a partir das relações e da vivência que a gente tem, né, com a terra, com tentar fazer uma agricultura mais regenerativa, muitos caminhos aí, muitas tentativas, né? Expandir isso para a relação, para as pessoas. Então, a gente tem criado momentos, módulos de trabalho onde a gente traz práticas de como trabalhar na terra, mas expande isso, né, para uma visão mais holística do que é o cuidado e tal. É um trabalho que a gente está iniciando, é muito novo para a gente também, mas está nos mobilizando muito, está sendo bacana. E depois eu vou passar já para a Nívia o convite dessa próximo encontro, que vai ter em 12 a 14 de setembro. E, e quero muito trazer as práticas aqui, né, porque toda essa prática e todo esse caminho que a gente faz aqui, ele é
fundamenta, né? Assim, nos une, né? Nos une e nos espalha. Então, é o Instituto Fazenda Cachoeira. Depois a gente vai estar colocando aí para a gente estar recebendo mais gentes e mais diferenças, né? Legal, Mirim. Gostei de expandir da terra para Entendi. as relações das pessoas. Sim, fazer esse é o propósito, né? Obrigada, viu, Mirim? Obrigada, Lúcia. Obrigada. Legal, né, Rê? O que você achou? Ah, muito legal mesmo. Olha, o Benter E a- colocou algumas coisas aqui no chat. hum, Você quer falar, Benter, ele fez uma relação com o Jim? Você quer falar, cadê? Benter? Enquanto ele Alô? tá aí. Oi, Cadê? Benter. Deixa eu ver. Bom, primeiro, sobre o abandono. Eu fiz uma relação com aquele símbolo daqueles três desenhos que a Regina colocou: o vazio, um ponto no vazio e um círculo dividido preto e branco. Esse símbolo é usado na astrologia para representar Lilith. Para representar Lilith, quem? Lilith, Ah, a lua negra. ah, Já ouviram falar? não. A lua negra, a Lilith, aparece na Bíblia também, né? Como sendo uma mulher que foi rejeitada por Adão. E quando ela se sente rejeitada, ela fica muito brava e abandona o paraíso. E quando ela abandona o paraíso, ela vem para a terra dos mortais e começa a ter relações com todos os seres subseres, gerando demônios. E a rejeição é um tipo de abandono, de uma desvalorização de um princípio ou de uma verdade. Hum, Então, eu pensei que o abandono pode ser quando a gente também desvaloriza o que temos de natural. hum, Eu fiz essa viagem. hum. E depois eu pensei na relação do 1, 2, 3 e 4 daquele triângulo, sendo que um seria Xian, o céu, 2 com a terra, 3 Zen, que é o germinar, né? A dificuldade inicial, e 4 é a insensatez juvenil. E aí eu vi um certo significado na relação dos hexagramas. Era essa a contribuição. Legal, Benter. A gente vai ver mais sobre essa associação que você fez, tá? Tá ok? Legal. Que história mais dramática essa da Lilith. É, e é curioso ela aparecer no mapa astrológico, isso que é bem curioso. Tá, Rê, alguma coisa de comentário com Benter? Não, é porque tem algumas coisas que eu não alcanço assim, né? Não tenho familiaridade, mas eu gosto de ouvir o Benter falando essas outras perspectivas. Obrigada, Benter. Eu que agradeço. E aí, Beatriz, Simonete está com a mãozinha levantada. Você ainda quer falar alguma coisa, Simonete? Não Não? esqueci de abaixar a mãozinha. Ah, tá bom. É, mas é curioso isso que o Benter está trazendo. Estou aqui pensando um pouco sobre, né, ainda não elaborei o que é, não, mas um dos sentimentos muito complexos nas relações, né, entre as pessoas é esse sentimento de rejeição, de abandono, de se sentir indigno, né? Isso produz muitos demônios mesmo, né? E É? talvez tenha a ver com essa insensatez juvenil ainda, porque com o tempo você vai ficando bem à vontade, né? De ser ou não ser rejeitado, ser ou não ser abandonado, né? Isso vai diminuindo o peso, né? É mesmo.
Depois de velha não temos mais esses Tan- problemas. Tanta preocupação, né? O desenho já está feito, o barro já está amassado, né? Vai facilitando. Mais Aí, alguém, pessoal? aí tem um comentário da Beatriz. Ninguém vive feliz só e precisamos unirmos de maneira harmônica. E a Eliana colocou: a Lilith teve dificuldade de perceber as 64 possibilidades de caminhos olhando pelo I Ching. Não, não entendi. A Nancy está com a mãozinha levantada. E daí também não sei também se a Eliana quer. Você entendeu, Lúcia? A Eliana está aí também? Ela pode falar também. Que eu ficou Ela muito sucinto o que ela falou. Oi, tá aqui, ó. entendi. Pode falar, Eliana. A Eliana aí. Então, ele falou da Lilith, né, que percorreu um caminho dificultoso, né, pesado. E Ah, aí eu pensei na possibilidade, nós temos 64 possibilidades de escolha de caminhos quando a gente olha pelo I Ching, pelos hexagramas, né? E como vocês trouxeram é, o, ai, deixa eu ver o que eu escrevi no início, que eu me perdi agora. Abandono e destino e não acumular, né? Então, a Lilith acumulou a raiva. E aí ela não conseguiu enxergar as 64 possibilidades de movimentos e escolhas. Então, não acumular para não se identificar, para não apegar, viu que o caminho é único, mas tem livre escolha. Acho que é isso que eu quis dizer. Muito obrigada. obrigada. Obrigada, Eliana. Ah, legal. Obrigada, Eliana. A Maristela está com a mãozinha levantada, mas a Nancy estava com a mãozinha. É isso, Nancy? Você espera um pouquinho, Maristela? Ou não? Não, então Não, vamos. espero, pode deixar a Nancy falar. É que ela estava com a mãozinha É, levantada, mas ela pode, tirou, pode. Pode ouvir a Nancy? Cadê a mas Nancy? parece que ela não Eu acho que a Nancy estava aplaudindo estava aplaudindo. aquela mãozinha. A mãozinha Tá, dela. vamos lá, Maristela. Para mim, assim, esse capítulo é muito interessante, mas ficou essa questão assim mais forte que os homens, né, fogem da solidão, da pobreza, do desamparo, mas o sábio, né, os acolhe porque essa é a essência do Tao. E que ficou forte para mim também, que o que parece perda é um caminho de ganho, né? E o que parece vazio é a plenitude. Então, isso é muito interessante de ver dessa forma, assim, que eu fiquei pensando na tradução aí que vocês fizeram, que foi muito interessante. É que nesse silêncio todo de uma humildade, né? Sem essa disputa, essa violência, é que o Dao se manifesta. Ah, que E, lindo isso. e Muito na legal. suavidade do que não disputa é o que tem o eterno, né? É isso que ficou muito forte para mim. É, eu acho que essa é a essência desse capítulo. Ah, legal, Maristela. Muito legal. Legal. Obrigado. Obrigada, Maristela. Hum. O Benter está complementando. Dizem que nosso maior medo não é sermos inadequados. Nosso maior medo é não saber que nós somos poderosos, além do que podemos imaginar. É a nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos assusta. Tá bom, Beta. Obrigada, Benta.
Mais alguém, pessoal, quer comentar alguma coisa? Ainda tem um tempinho. Ah, então tá. Acho que é isso, né? Eu fiquei um pouco na dúvida se a Nancy não queria mesmo falar, porque na hora que você estava falando, Nancy, seu microfone estava fechado. Não? É? Deixa eu falar, então, para tirar essa dúvida aí, fala, não fala, fala. Até eu estava em dúvida se falava ou não. E minha conexão tá ruim também, não sei se vai. Então, é que me pegou muito essa coisa da violência sutil, né? Que eu tenho pensado muito nisso, né? É, desde a sei lá de que idade, minha irmã, que é mais velha que eu, me falava assim: Nossa, você, quando você dá esse olhar assim, sabe? Dá até medo. Então, de pequena, eu não sei se é influência também, meu pai, que era muito disciplinado, muito rígido, sabe? Então, eu fui pegando essa coisa assim até de julgar mesmo, né? De achar muito, separar muito essa coisa de certo, errado, de tal. E agora, né, depois dos 60 até mais, ou depois que eu aposentei, eu comecei a fazer muitas práticas, conhecer muitas coisas aí, e eu até questiono coisas que eu fazia de quando eu trabalhava, né? E de ter sido muito rígida mesmo com as pessoas, então é uma coisa que me pega muito, né? E hoje em dia eu sinto muito na prática que eu faço, eu já faço dança circular há muito tempo, né? Mais de 10 anos. E é uma roda semanal que a gente faz, às vezes é de quinta e de domingo até, né, no Sesc. E a roda é enorme, ela tem umas 50 pessoas, até mais, né? Tem dias que tem mais. E é uma diversidade, né? Então, de início, é, eu pensava assim, poxa, mas a pessoa acha ruim, né, por causa disso, aquilo. Poxa, a pessoa não aperta a mão, né? Aperta. Aí às vezes eu olhava assim, ou então falava, né? Ó, não aperta muito a mão, mas aí a pessoa até mudava de lugar, sabe? Então, só que, né, eu achava que era coisa da pessoa, né? Só que aí, com o tempo, eu fui vendo que, poxa vida, né? Tem que ter uma forma também não adianta falar, não adianta também, às vezes, eu mudava de lugar, mas isso também me incomodava, né? Porque, de uma certa forma, eu estava tirando o problema da frente. Então, eu vejo assim que é complicado, sabe? E eu estou tentando achar esse equilíbrio, né? Então, essas palavras me pegam muito, porque eu sinto assim que deveria ter um jeito, mas para cada pessoa também é um jeito, e às vezes eu também estou de uma forma, estou mais tolerante ou menos tolerante, né? Mas me pega. Toda reação, sabe, da outra pessoa me faz pensar, me faz refletir e falar, poxa vida, não é a outra pessoa que tem que mudar, sou eu, né, que eu tenho que me acomodar, mas também, às vezes, eu acho que eu me incomodo demais, e às vezes eu acho que eu não sei, então é uma coisa assim muito complicada para mim, assim, sabe? E essa sutileza mesmo de sentir, né, que a outra pessoa tá, tá também se incomodando comigo. Então, E aquele olhar que você lança, parou de lançar aquele eu olhar? acho que ainda não, diminuiu, Entendi. diminuiu, não sei em que percentual, mas eu percebo, pelo menos eu percebo, sabe? Quando eu
eu percebo, eu já Então, é isso tento. que o Taldedin fala de órfão, né? Órfão é aquele que você tem que esquecer tudo que você herdou de rigidez dos seus pais, né? Sei lá. Mas É, vamos, então, vamos trabalhando, né? Tenta, então, tenta ir é um. nessas danças circulares e não ficar criticando, né, É Regina? um trabalho mesmo, é um trabalho. Tem mais. Obrigada, Sim. viu? Obrigada, Nancy. Alguma coisa, Rê, a mais? A Jandira está com a Eu, mãozinha levantada. eu aqui nesse finalzinho só estou querendo compartilhar uma visita que acabei de ter aqui em casa. Entrou um pássaro aqui e andou aqui pela sala toda, cumprimentando todo mundo. E aí foi embora. Aí eu falei, ainda, porque às vezes eles entram e eu falo, meu Deus do céu, como é que. Porque é uma, né, uma porta. Aí às vezes o pássaro entra. E ele fica meio aqui, e eu falo, nossa, como é que eu vou fazer para ele sair? Porque ele não vai ficar morando aqui. Mas dessa vez não, ele entrou, sobrevoou e foi embora pela porta. Então eu quero compartilhar esse voo de pássaro que me visitou, a nós. É porque você estava diferente, então. Aí ele se sentiu à vontade. Será que foi isso? É, ele falou, ah, eu já só vim falar um oi tipo, só vim falar um oi. E foi. Tá bom. Bom sinal. Esse é um bom sinal. Então tá. Ô, Lúcia, Regina? é só falar uma coisa que me ocorreu agora em relação a, a violência também, né? Que eu também, às vezes eu caio, às vezes numa coisa de, se eu não tô, sabe, mais esperta, assim, de perceber algumas coisas que eu faço que não vão nesse sentido, né, de nutrir a vida. E às vezes fica mal assim também com isso, né? E, porque tanto pode ser essa coisa de se engrandecer e se diminuir, sabe? Da medida que é isso. Tanto a gente ficar se engrandecendo de repente ter uma arrogância e isso separa, e acho que isso a gente se diminui. Mas quando ele fala acho que de se diminuir, não é no sentido de, nossa, eu não sirvo, eu não presto. Não nesse sentido também, né? Porque isso também é cometer uma violência, né, contra si mesmo, né? Então se diz mais desse aspecto natural mesmo, né, da gente, porque se a gente não fala isso do Dao, né? Ah, o Dao, ele não serve, não presta. Nós somos o Dao também, uma coisa só com o Dao, né, sabe? Dessa medida justa, né? De nem de mais e nem de menos, mas ser aquilo que se é, né, dessa naturalidade é. Ah, legal. É bom esse aviso, né? Senão a gente vai também se cometer uma violência com a gente mesmo, né? A gente é assim, É, mas também não, né? não esquecer da origem, né, dessa nossa origem. É. É. Ah, tá bom. Bom dia. Posso fazer um comentário? Pode, Ellen? É, falando, bem referente ao que a Regina falou, isso me remete a uma coisa que eu passei já, né, uma vivência, quando eu ingressei na minha vida profissional, e a minha primeira formação, eu sou advogada. Deixa eu só fechar aqui por causa do barulho. Uhum. E quando eu comecei a trabalhar no escritório, e aí a gente começa a trabalhar e ter essa rotina, né? E a rotina acaba levando a gente no automático, e a gente começa a ter posturas e atitudes muitas vezes pela vida cotidiana, pelo dia a dia, que a gente não percebe. E isso me remete muito ao você se sentir maior. E aí, a vida me deu um baque, vamos dizer assim, e, tipo, vamos dizer como se eu tivesse caído, né? Mas, assim, eu levo isso muito como uma lição de vida. E eu, muito tempo depois que aconteceu isso comigo, eu fico pensando, nossa, eu acho que realmente precisava ter passado por aquilo para eu poder voltar ao meu estado de ser natural, a minha pessoa, a minha essência. Porque a gente, de fato, se perde sem perceber. E hoje, tipo, depois disso,
eu começo a tentar levar muito o equilíbrio para minha vida, né? Tentar, pelo menos, porque é muito difícil quando a gente vê, às vezes a gente faz algumas coisas no automático, mas é uma lição de vida que eu levei para a vida, de tentar não deixar com que o cotidiano leve a gente para o automático e a gente acaba fazendo coisas sem perceber, muitas vezes, e nessa história a gente acaba só absorvendo, absorvendo, absorvendo e acaba se sentindo maior e não é isso, né? Uhum. Então é sempre trazendo na sua essência. É só isso, gente. Não, mas que bom que você que deu esse baque, né? No momento não deve ter sido muito fácil, não, né? Mas depois a gente vê que a vida sempre dá um chacoalhão na gente, né? Legal, Ellen. Bem assim. Obrigada, viu? Rê, alguma coisa, Rê? Não só isso mesmo, Lúcia. Tá. Então tá bom, pessoal. Então, bom domingo, né? Até a próxima, daqui a 15 dias, tá certo? Obrigada, Muitíssimo pessoal. obrigada. Bom Até a Tchau, muito domingo, boa próxima. obrigada. semana. Tchau. Obrigada, bom Obrigado. Boa dia. Beijos para semana, todos. Bons obrigada. voos naturais para todo mundo. Obrigada. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia. Tchau, obrigada.